Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Um tema proposto. Juízes 6. A partir do versículo 11, por favor. Está escrito assim: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a beerita. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo do lagar para salvar os medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desampara, ou nos deu nas mãos dos medianitas. Amém. Pode tomar assim, em nome de Jesus. Já a responsabilidade aumenta, né? Porque o sarrafo foi subindo. O sarrafo ficou alto, né? Tem gente pagando milhares aí para poder assistir umas pregações dessas. As pessoas não sabem que a terça de série foi um congresso, né? Muita gente com uma mensagem, né? Atualizada, com os estudos atualizados, com a visão moderna, né, contemporânea do tempo que nós estamos vivendo. Não ficou aquelas mensagens que enfada, que cansa, que dá sono, faz a gente dormir no banco. Mas hoje não vai ser nada assim, não tá? Porque a responsabilidade é maior, porque o fechamento é complicado. Mas vamos lá. Esse aqui é um período onde o povo está passando por um momento de opressão, um momento onde os medianitas estão encurralando eles em cavernas, encurralando eles em covas. Covas, para quem não sabe, não é só de enterrar pessoas, são buracos que eles fazem para se defender de ataques. Então, se defender em covas, presos em suas propriedades. Mas por quê? Porque Deus simplesmente quis que isso fosse assim? Não. Porque o nosso Deus é um Deus reativo. Ele reage a nós. Por isso que o povo estava passando por isso. E como Deus é reativo, Ele nos deu o arbítrio para que decidíssemos irmos em direção a Ele, escolher o que é dele, escolher estar com Ele.
escolher o estatuto dele, escolher a palavra dele, escolher tudo que ele é. Mas quanto mais eu quero, Deus quer. E quando eu não quero, Deus espera. Porque Deus não deixa nunca de querer. Deus sempre nos quer. Deus sempre nos quer. Independente do tempo que se afaste, independente por onde esteja, independente do que cometeu, independente de como esteja a sua vida, Deus sempre nos quer. A gente pode até por um período não querer, a gente pode por um período se desviar, a gente pode por um período desanimar, a gente pode por um período deixar para lá, cansar dos processos de Deus, mas Deus nunca desiste de nos querer. Quando chega nesse período aqui, esse povo já tinha tido 4 lideranças. A primeira foi Otoniel, que trouxe paz para o povo. A segunda foi Eude, que lutou contra os moabitas. A terceira foi Sangar, que livrou dos filisteus. E a terceira foi Débora e Baraque, que lutaram contra a opressão da Mesopotâmia. Esse povo está sempre tendo líderes, está sempre passando por coisas, e Deus nunca desiste. Após a liderança de Débora, se passaram 40 anos em que o povo viveu tranquilamente, sabendo o que tinha que fazer, sabendo o que tinha que adorar, sabendo o que tinha que oferecer, tudo certinho. Mas no final desses 40 anos começaram a se envolver com apostasia, culto a outros deuses. A gente erra, a gente peca, mas todo erro que está condicionado ao que somos, Deus compreende. Mas escolher a outro Deus para adorar, Deus abomina. Deu para entender? Os erros que cometemos, por sermos fracos, por sermos falhos, Deus compreende e perdoa. Mas escolher adorar outro Deus, Deus abomina. Mas o fato de Deus abominar não quer dizer que Ele desiste. Ele usa recursos para fazer com que nós venhamos a entender que Ele é a melhor parte. Então Ele entrega o povo na mão de medianitas, como já foi dito no início. Eles estão acuados ali. E no meio do processo, durante 7 anos, ao invés de eles não desistirem de clamar ao Senhor, eles começaram a se envolver com Baal e com Azera, na esperança de que esse processo acabasse, na esperança de que esse processo terminasse. Tudo errado. Entraram no processo porque fizeram apostasia, e no meio do processo se envolveram com mais apostasia. Quando o anjo aparece em Ofra, o altar de Baal e de Azera estava na propriedade do pai de Gideão. Ou seja, o povo já tinha desistido de encarar o processo. O povo já tinha desistido de rever, de sentir a presença de Deus. O povo já tinha desistido, porque eles já estavam totalmente voltados à adoração de Baal e de Azera. Mas Gideão, diferentemente,
Ele conhecia a história. Ele tinha uma herança. E a herança na vida de quem serve a Deus, ela é de grande valia. E a herança que eu digo é a herança familiar. Certo dia eu estava aqui tendo aula aqui com o nosso pastor, e ele começou a mostrar para mim aqui alguns hinos antigos, e eu nunca tinha ouvido os hinos. Aí mostrou outros hinos da harpa, e sabia assim de cor os hinos antigos. Aí eu fiquei vendo, fiquei analisando aquilo, e veio no meu coração a seguinte certeza, de que tudo aquilo que ele estava me mostrando ali, ele recebeu de alguém. E ele disse: meu pai colocava a gente e fazia culto dentro de casa, e ele passou aquilo com naturalidade, porque estava fundamentado dentro da vida dele, esse alicerce, essa herança familiar. Eu disse: pastor, a grande riqueza na vida do crente é ter uma herança. Os filhos que têm os pais na igreja, que têm a felicidade de ter um pai, pastor, um carro na igreja, é diferente. Dificilmente ele vai se perder. Há casos que acontecem, mas isso aí é raro, mas não é uma regra. E você vê ali o segmento: o pai está na igreja, os filhos estão com ele, depois os filhos vão crescendo e vai seguindo os passos do pai. Na última pregação eu vi Rafael pregando aqui, a coisa mais linda. Domina a palavra, fala com propriedade, fala com inteligência. Um homem formado, e que vocês viram aqui criança. Aí está o contentamento. Nada vai pagar o que isso gera. Eu fico orgulhoso só de conhecer. Imagine o pai. Eu fico orgulhoso só de conhecer a história. Imagine quem teve esse privilégio de ter os pais na igreja. Isso é o contentamento. Essa criança daqui mais um tempo, ela vai vir aqui à frente, ela vai lembrar. Eu ficava do lado do meu pai na igreja. A outra menininha lá, ela entra aqui saltitando, parece que está indo para Disney. Parece que ela está entrando na Disney. A alegria incrível. Ela vai ter uma memória de que a mãe dela, mesmo enferma, trazia ela para a igreja. E isso vai ser o contentamento dela. A palavra não mostra o caminho da felicidade. A palavra não mostra o lugar onde está a felicidade. A palavra não dá a receita de felicidade. A palavra não vai fazer isso como um coach chega aqui e diz a você o que você tem que fazer. Mas a palavra, ela fala de quem é feliz. A palavra fala de quem é feliz. E a palavra vai trazer sentido para a felicidade de cada um. Quando chegar o momento certo de entender o que é felicidade diante de Deus. Hoje muitos não podem ter o que muitos têm, mas dificilmente aqueles que têm muito lá fora não tem nem um terço do que nós temos formado dentro de nós, como herança familiar. Essa é a proposta desde o início. Quando ele chama Abraão, sai da tua casa, vai para o lugar que eu vou te mostrar, porque
porque de ti eu vou formar uma grande nação. Eu vou construir em você, Abraão, um pai que servirá de exemplo para gerações. E se você chegasse para Jacó, para Isaac, para a linhagem de Abraão, e perguntasse onde estaria fundada a alegria deles, o contentamento deles, eles iam dizer certamente: em Abraão. Como eu tenho certeza que o testemunho dos vossos filhos está fundamentado em vocês. Muitas das vezes deve ser difícil chegar nesse lugar, deve ser difícil perseverar, deve ser difícil manter-se firme, mas nunca esqueça que tem alguém dependendo do seu esforço de estar aqui. Imagine se o pai do pastor desistisse, o que ele iria me contar aqui? Mas ele contou com naturalidade, porque isso está dentro dele, está fundamentado. Por que eu estou falando de herança? Porque quando o anjo chega para ele, ele vai dizer: se o Senhor fosse com a gente não estaria passando por isso. E dentro dessa frase cabe a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, porque ele é da linhagem de José. Quando ele diz: se o Senhor estivesse com a gente, é o mesmo sentido que Marta diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não morreria. Se o Senhor estivesse aqui, a gente não estaria passando por isso. Acho que Gideão era o único homem que estava fora da realidade que aquele povo estava passando, daquele processo, porque ele conhecia a história, ele conhecia tudo, mas ele ainda não havia tido uma experiência com Deus. Ele não tinha tido uma experiência com Deus. Se o Senhor estivesse aqui, a gente não estaria passando por tudo isso. Cabe o período que ele sustentou José na mão dos irmãos. Cabe o período que José foi prisioneiro. Cabe o período que José foi esquecido na prisão. Cabe toda a história de José. Cabe o período que Jacó viveu um luto com José em vida. Se o Senhor estivesse aqui, não teríamos passado por isso. Porque eu conheci uma história de que o Senhor trouxe o povo do Egito. Eu conheci uma história de que o Senhor é poderoso. Eu conheci uma história de que o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor faz tudo. E agora nós estamos passando por isso. E ele vai repetir o que Abraão fez quando recebeu a visita de anjos. Ele disse: Senhor, é mesmo que fala comigo, espera aqui que eu vou lá preparar uma oferta para o Senhor. Ele sabia o que tinha que fazer para identificar o que vinha de Deus. Ele sabia, mas ele não tinha vivido experiência ainda com Deus. E quando ele trouxe a oferta, quando ele trouxe os pães, o anjo tocou e foi consumido. Eu posso imaginar caindo das costas dele 7 anos de opressão, 7 anos de oração não respondida. Eu posso imaginar caindo das costas dele: de que
fato ele estava sendo visitado pela solução, pelo fim daquele processo. Quando o anjo consome ele, o Senhor consome aquela oferta e vai embora, ele diz: meu Deus, aí que eu vi o Senhor face a face, porque ele sabia que quem visse Deus morreria. Ali chegou no coração dele o temor, porque ele conhecia a história, mas ele não tinha experiência com Deus. E quem não teve experiência com Deus ainda não tem se formado um temor de Deus. Não adianta a gente ler a Bíblia 10 vezes, ser doutor nisso, ser doutor naquilo, se a gente não tiver temor de Deus. A gente sem temor de Deus, a gente vê Deus como qualquer outro Deus. Por isso que ele tinha que confirmar se era realmente Deus, porque não tinha tido experiência com Deus ainda. Mas quando o temor chega no seu coração, a primeira coisa que acontece é ouvir a voz de Deus. Você entendeu isso? Quando o temor chega no coração dele de que ele tinha falado com Deus, a primeira coisa que acontece depois disso é ele ouvir a voz de Deus: não morrerás. Foi a experiência que ele teve com Deus naquele momento. Gideão carregava em si força, Gideão carregava em si valor. Isso não foi ninguém dali que disse, foi o próprio Deus que disse a ele: varão valoroso, vai nessa tua força. Ele tinha força, mas a força que ele trazia era da herança. A força que ele trazia era da história dos seus antepassados. O valor que ele trazia de estar ali, sozinho, do lagar, malhando trigo, quando todos estavam envolvidos em adorar outros deuses, amufinado nas suas cavernas, ele estava ali porque ele tinha uma herança fundamentada dentro dele. O que faltava era o detalhe de ter uma experiência com Deus. Aí está o contentamento. O contentamento muitas das vezes não vai ser expressado como de Miriam, mas vai ser aquele contentamento que vai soluçar você por dentro. É aquele contentamento que quando você lembra de alguém que é referência para você, você saculeja, porque lembrar já mexe com você. Isso é contentamento. E dali segue. Ele recebe a primeira missão depois de ter uma experiência com Deus. E a palavra diz que Deus reveste Gideão de poder. Aleluia. Muitas das vezes o ambiente ao nosso derredor vai fazer com que a gente tenha resiliência. E o que é resiliência? É fazer do lagar um moinho. Porque o lagar ele foi projetado para pisar uva, mas a resiliência, o não se entregar, o não desistir, fez com que ele transformasse aquele lagar em um moinho. É como se Gideão declarasse: ainda que eu venha passar por isso, eu não vou deixar de gerar o sustento para minha casa. Eu não vou deixar de ser a fonte
não vou deixar a história da minha casa morrer. Ele estava ali. E muitas das vezes a gente vem para esse lugar aqui e tudo ao nosso redor é caos. Muitas das vezes a gente está aqui sozinho, não tem a esposa, não tem os filhos, mas isso quer dizer que você não vai deixar a história da sua casa morrer. Você não vai deixar o alimento da sua casa faltar, porque independente do lugar que vai prover esse alimento, você vai fazer com que esse alimento seja provido pela resiliência, pelo esforço. Ele recebe a missão de Deus, vai lá na madrugada, reúne os homens, quebra o altar, sacrifica ali para o Senhor. E pela manhã eles veem que o altar quebrado, vai atrás da história e chega em Gideão. Descobriram que foi o Gideão que quebrou o altar. E aqui vai algo para a gente guardar no nosso coração. Todo mal que se levanta, ele tem uma fonte de energia. Amém? Todo mal que se levanta, ele tem uma fonte de energia. Aquele povo, eles estavam sobre a força desse altar que estava dominando aquela região. Hoje em dia, os estados do Brasil, eles são consagrados a entidades. Eles dizem que o Rio de Janeiro, o padroeiro é um santo, Nordeste é outro santo. Ou seja, são regiões celestiais, que o diabo não fica na terra, ele só vem à terra para tentar, mas ele está na região celestial, no terceiro céu abaixo de Deus, bloqueando muitas vezes as nossas bênçãos. Quantos creem isso? Isso existe. É espiritual. A gente vive no mundo físico e espiritual. Se a gente viver só o mundo físico, isso aqui não vai ser igreja, vai ser clube. Mas se a gente conseguir conciliar as duas coisas, entender que a batalha é espiritual também, aí a gente entra na igreja. Porque o templo foi profanado nas regiões celestiais, não foi o templo de Israel. Por isso que eles foram expulsos de lá, porque a soberba foi lá. Querer estar acima de Deus foi lá, não foi aqui na terra. Só que refletiu aqui em nós. E quando Jesus vem aqui nos resgatar, ele não está resgatando ninguém da terra, ele está resgatando quem é de lá. A gente não é daqui, a gente é de lá, ou não? Qual é a promessa? Então ele vai lá e derruba o altar. Interessante que quando ele derruba o altar, que os homens vão na porta da propriedade do seu pai querer matá-lo, matar Gideão porque ele fez isso. O pai de Gideão já não está mais virado para o lado de Baal. Enquanto o altar estava de pé, ele estava adorando a Baal. Depois que Deus dá ordem para quebrar o altar, ele fica a favor do filho. Diz: não,
Vocês vão lutar por Baal? Baal que lute pela luta dele. Ele não é Deus? Já quebrou toda a resistência que estava sustentando o mal que estava assolando aquele povo. E daí para frente, a gente conhece a história. Ele prova a Deus mais uma vez, e Deus permite ser provado por ele, porque Deus gosta de ser provado. Não pense você que Deus quer que sejamos zumbis. Deus quer ser provado, Deus quer relacionamento, Deus quer ser perguntado, porque Ele quer nos converter. Deus não quer apenas nos conduzir, Deus quer que o sigamos e não apenas andemos atrás. Ele quer que o sigamos, e quem segue sabe andar. Então Ele quer converter a gente e fazer a gente convictos para andar no caminho dele, independente do que venha contra a gente, dizendo que você está indo para a direção errada, mas você já está convertido e convicto do que você está seguindo. Eu estou seguindo aqui porque eu estou convicto no meu Deus. Mas para isso a gente tem que perguntar a palavra, querer saber o porquê que foi assim, querer saber o porquê que era dessa forma, para que a conversão venha em nosso coração e a verdade dele estabeleça em nós. Porque se não for assim, a gente apenas vai atrás, e quem vai atrás é a massa de manobra. A gente não é massa de manobra. O Senhor nos tem como filhos, e filho tem acesso ao Pai para perguntar o que precisa. O Pai quer fundamentar em nós uma herança, quer nos fazer forte. Então o Senhor convoca lá, Gideão faz a prova da lã molhada, chão seco, lã molhada, só para te acelerar aqui um pouco, e reúne 32 mil homens. É como se Deus chegasse para ele e falasse: eu vou revelar a você o povo que está contigo e o povo que você vai liderar, para você entender mais ou menos o que eu passo com esse povo. 32 mil. Agora você pergunta: quem está com medo e tímido, manda voltar. 22 mil medrosos e tímidos. O medroso é aquele que não consegue agir, e o tímido é aquele que não se posiciona. O medroso é o que não age, e o tímido é o que não se posiciona, não argumenta, não se defende, não defende nada. Vai falar que ele está errado, mesmo ele sabendo que está certo, ele não vai argumentar, ele vai sair como errado. Esse é o tímido. Deus destatou. Ficaram 10 mil. Está entrando na classe, manda beber água. Aquele que trouxer a água na boca, você separa. O que beber a água, lamber como cachorro, você também separa. Aqui Deus está demonstrando para ele a imprudência de você enfiar a cara sem saber se tem um bicho, se tem alguma coisa, se a água está limpa ou se está suja. Você simplesmente mergulha, você simplesmente põe a cara. Deus não quer isso. Deus quer cuidado. Isso abrange várias coisas. Dizem que para pegar água em poço você tem que ter cuidado, senão ela me suja. Assim é a nossa palavra. Se a gente não tiver cuidado para tirar uma palavra para dizer a alguém, ela vai vir suja. E quando essa palavra vem suja, ela mata. Porque o que mata é o que sai e não quer. Disse Cristo.
Então, prudência para mover as águas, prudência para ingerir, prudência. No final da história, nem os 300 foram para a batalha. Aí vem aquilo, Deus poderia perguntar a ele: e agora? Eu estou contigo. Agora eu estou aqui. E nada lhe aconteceu e nem vai acontecer. Pode se sentir contente. Deus está conosco. Amém? Estamos felizes por isso? Deus está com a gente. Deus está com a gente. Vai ter momentos que vai parecer que não, mas Ele vai estar. Vai ter palavras que vai dizer que não, mas Ele vai estar. Vai ter enfermidade que vai dizer que não, mas Ele vai estar. Vai ter escassez que vai dizer que não, mas Ele vai estar. Vai ter perigos que vai dizer que não, mas Ele vai estar. Vai ter dias, vai ter cultos que vai parecer que não, mas Ele vai estar. Que não entremos atrás de arrepios, atrás de palavras de efeitos, que sabemos, viemos a saber, a encontrar Deus em uma palavra assim. Sentir Deus numa palavra assim, sem incitar você a glorificar, mas sim ouvir, meditar, refletir minuciosamente no que a palavra nos diz, e entender que o contentamento ele sempre vai ter uma origem. O contentamento nunca vai ser um lugar. O contentamento sempre vai estar. O contentamento não tem endereço. O contentamento é. Ou você é ou você não é feliz. Agora eu não sei o que seria o motivo para você ser feliz. Eu não sei. Ou se você busca ainda, você não entendeu que a sua felicidade é Deus estar na tua vida. A gente tem que aprender a entender essa felicidade, a entender esse pilar que nos garante todos os dias o ir, o vir. Quando vem gente trazer o caos, não se abala, não mexe com você. Que vai mudar a empresa, que vai mudar isso, que vai cortar isso, vai cortar aquilo, e você continua vivendo a sua vida normalmente, nada te abala. Isso é contentamento instaurado, colocado em nossa vida, com a fonte em Cristo. Amém? Se deu sono é porque o pastor botou essa musiquinha. Amém. Vamos cantar para tirar o pé.